Foi ótimo. Muito ótimo. Vamos lá. Na aula passada, começamos a introduzir um pouquinho sobre a imunidade, sobre as nossas defesas. Vai usar livro nessa aula? Vou. Então, pera, deixa eu buscar, esqueci. Peguem aí o livro. Vocês sabem que eu só dou aula pelo livro, né? Então, toda aula, exceto nas quinta-feiras, que serão mais atividades, aí eu vou trazer. Mas mesmo nas atividades, vocês também vão utilizar livro. Então, sempre minha aula pode estar com livro, com caderno e lápis na mão. Vou pedir para vocês grifar, para copiar, para. Sempre vou estar. Página, professora. Página 144, Rafael. Obrigada. Nada. Voltei. Vamos lá. Então, deixa eu fechar essa porta aqui, só um minutinho. Então, vamos lá, dando continuidade. Começamos a Bom falar. dia, Raquésia. Boa aula, viu? Obrigada, professor. Boa aula. Bom dia, professor. Bom dia, Jade. Vamos lá. Falamos aula passada sobre o nosso sistema de defesa. Não me pergunte por que eu estou com o pente na mão, né? Eu estava dando uma aula sobre com o oitavo ano. A gente tentou fazer uma experiência, mas a experiência foi um fracasso. Mas tudo bem. Tá, né? Falamos aula passada sobre imunidade, certo? Falamos sobre o vírus, o porquê que algumas pessoas ela não tinham sintomas fortes, outros porque. Natália até falou que tomava suco de não sei de quê. E tal. Enfim. Então vamos recapitular. Definição para a imunidade, o que são células de defesa, por que possuímos células de defesa, né? Tudo isso envolve um certo fator. Que fator? Nosso organismo é a coisa que eu acho mais linda do mundo. Por quê? Porque a parte fisiológica dele é interessante ser estudada e bem analisada. Nós possuímos o que chamamos de células, tá? E é importante saber que possuímos vários tipos de células no nosso corpo. E as células que fazem parte de metabolismo, as células que fazem parte do sistema respiratório e as células que vai ajudar no sistema de defesa também do nosso organismo. Eu falei para vocês na aula passada que possuímos as células vermelhas, lembram? Desculpa aqui, só um minutinho. E essas células vermelhas, elas fazem parte do sangue, tá? Que nós chamamos de hemácias, glóbulos vermelhos. Mas para o sistema de defesa, nós chamamos células brancas, que vem trazer a nossa imunidade. Para vocês, o que é algo imune? E aí, quem me responde o que é algo imune? E aí? Alguma coisa imune. Quando a sua mãe fala, filho, você está imune disso, ela quer dizer o quê? Quer dizer que criou imunidade com a doença e tem dificuldade. Não, e demora um tempo até pegar. Isso. Que o seu corpo, ele tá, como é que eu posso dizer, resistente a uma determinada patologia, a uma determinada doença. Bom dia, Natália. Seja bem-vinda. Tava falando de você agorinha. É que eu chamei ela, ela não tinha vindo antes, não. Certo. Então, a imunidade, ela é isso. Nada mais é do que o seu corpo estar preparado para receber uma ação e combater
essa ação, seja ela por um patogênico parasitário, bactéria ou fungos, ou vírus também. Então, qualquer agente, qual página? Página 144. Então, qualquer agente que venha no seu organismo, você estando com ele preparado, forte, ele vai estar imune contra aquele antígeno, aquele patógeno, e ele não vai deixar que o seu organismo venha definhar, que o seu organismo venha ter uma disfunção por conta de um determinado patógeno, certo? Então, imunidade é a capacidade que o seu organismo vai ter de reagir a uma ação patogênica sem sofrer dano. Então, vamos lá. A reação do organismo, porém, pode não ser imediata e é por isso que ficamos doentes. Em muitos casos, depois de curados, tornamos-nos protegidos e não contraímos a mesma doença. Isso acontece com o sarampo. Por exemplo, Rafael, amigo de vocês aí, ele falou na aula passada que teve Covid, não foi, Rafael? E o que aconteceu com o organismo dele? Rafael, ele não era imune, tá? Contra a Covid. Digamos que aqui o meu sobrinho é o Covid e isso aqui é o ser humano. Rafael, por exemplo, vai ser minha caneta representada pela minha caneta. Então, o Covid foi lá, o vírus, furou Rafael estava com Covid. E o que aconteceu? Rafael ficou doente e tal, não sei, mas talvez tossiu, talvez teve febre. Assim, esses são os sintomas principais e primordiais para o coronavírus, O certo? Rafael disse que só não sentia sabor. Pronto, e também não tinha sabor, enfim, mas a maioria dos casos apenas eu senti febre e tosse. E o que aconteceu? Aí Rafael não era imune, contraiu o patógeno, adoeceu. 15 dias depois, Rafael já estava bom. Chegou o coronavírus de novo e quis pegar Rafael. Rafael ficou doente novamente ou não? Alguém me responde? Não ficou. Por quê? Ele criou imunidade. Porque justamente, Jader, porque criou uma imunidade contra aquele vírus. Ô, professora, mas me diga uma coisa. Como é que ele criou essa imunidade? Então, vamos lá. Partindo para a fisiologia do nosso organismo. O vírus, ao entrar no nosso corpo, ele começa a despertar uma memória imunológica do nosso sistema imune. Então, eu não tinha o vírus do corona, de um vírus qualquer. Eu não tinha. Então, é assim que ele pegou, o organismo fez. Caramba, e agora? Como vamos combater esse vírus? Vamos criar anticorpos. Começaram a produzir. Estamos produção de anticorpo. Estamos produzindo anticorpo. Conseguiu formar o exército dele. Agora vamos combater o vírus. Eliminando o vírus, o exército não morre. O exército fica lá. Então, o exército está no corpo de Rafael ainda. A partir do momento que um vírus tenta entrar lá, o exército já chega lá. Você aqui não tem vez, você está fora. Então, o vírus vai lá, pode até, como é que eu posso dizer? Pode até filtrar novamente para o corpo dele, mas não vai mais obter sucesso. Por quê? Porque Rafael já possui o exército de anticorpos contra aquele vírus. Porém, em alguns casos, já confirmados aqui no Brasil e no mundo aí afora, que algumas pessoas não conseguiram produzir imunidade. E como é que isso pode ocorrer? Aquele vírus entra no corpo, consegue combater, o organismo consegue combater, porém os anticorpos não conseguem resistir também. Então, elimina o vírus, elimina os anticorpos. A pessoa pode ter uma reinfecção. Pode acontecer, professora? Pode sim. Pode acontecer. Eu já te... sabe aquela gripe normal H1N1? Sei. Eu nunca criei imunidade. Tu já teve? Já tive, mas... E toda vez que eu pego, eu fico todo arriado, porque eu nunca peguei imunidade com essa doença. Tu já teve várias vezes H1N1? Já. Menino, você é forte.
porque a H1N1 ela é bem complicada quando uma pessoa realmente, quando a pessoa Mas tem. é que eu já tomei aquele remédio pra criar, né? Pra não pegar tantas vezes. Tipo, Certo, eu não pego sempre, mas toda vez que eu nunca consigo criar muita imunidade com esse eu vírus entendi. aí. Mas isso faz parte do organismo, certo? O seu organismo ele pode sim criar anticorpos, ele não pode produzir. Por exemplo, em São Paulo já tem 7 casos de reinfecção pelo coronavírus. O correto não seria eu ter o vírus e criar anticorpos contra eles? Como é que está tendo agora outra reinfecção? Aí pode ser suspeita de uma modificação genética, que é a modificação no RNA do vírus, pode ter N outras causas. Você, às vezes, o que acontece muito, porque assim, como uma pessoa fica gripada, certo? Então, se ela fica gripada é porque ela teve um vírus, mas depois ela ficou boa. E por que ela fica gripada novamente depois? Já que ela gripou, ela teve um vírus, aquele vírus foi embora, por que depois ela volta a gripar? Porque há uma mudança genética na carga do vírus. Então, toda vez que um vírus ele for mudando, a carga genética dele for mudando, vai alterando a gripe. Por incrível que pareça, essa é a verdade. Então, você nunca vai ter a mesma gripe. Ela pode voltar? Pode. Assim, você teve aquele vírus, você tentou diminuir aquele vírus tomando Benegripe, sei lá, qualquer coisa que viesse fortalecer a sua imunidade, porém você para de tomar e o vírus não saiu de você. Então ele volta a reproduzir. Isso pode acontecer. Mas dizer que você teve o vírus agora, gripou, aí o vírus cessou no seu organismo e volta a ter uma reinfecção, isso não pode. Por quê? Porque os anticorpos, eles conseguem criar imunidade contra aquele vírus que está no seu corpo. Agora, pode sim surgir a ausência de imunidade contra aquele vírus, um estado de reinfecção, e aí surgir um grande problema como está acontecendo hoje. O chamado de reinfecção, e está sendo tão conhecido e tão falado por conta do coronavírus. Porque o coronavírus tornou uma pandemia, ou seja, tornou algo mundial, e é por isso que está sendo muito, muito falado, certo? Então, a reinfecção ela pode existir, sim, seja por vírus, por bactéria, por qualquer outra coisa, certo? Você talvez não conseguiu criar imunidade contra aquele determinado patógeno. Mas é sempre que acontece? Não. Por quê? Porque o nosso corpo ele é fisiologicamente preparado para combater o vírus. Então, tendo o vírus, o seu corpo tenta combater e tenta criar imunidade, correto? Mas há casos, como já tem 7 em São Paulo, que pode ocorrer uma reinfecção, porque o organismo dele não conseguiu criar anticorpos. Continuando. Às vezes, como no caso da gripe, ela surge, espalha-se rapidamente e atinge grande número de pessoas em uma região, são as epidemias. Outras vezes, a doença persiste por vários anos, e aí são chamadas de endemias. Quando a doença se espalha por muitos lugares do planeta, temos então a pandemia, que no caso está sendo aí o coronavírus. As vacinas. A melhor forma de evitar que doenças transmissíveis se espalhem e atinjam muitas pessoas é por meio da prevenção. A vacina é o meio, acho que o meio mais importante da prevenção hoje em dia, tá? É por isso que as pessoas falam tanto, cadê a vacina do Covid? Porque sabem que a vacina são vírus inativos que podem ocasionar que você produza anticorpos sem ter tido o coronavírus. Então, você vai ter anticorpos sem nem ter tido a doença. A vacina é isso. A vacina é você conseguir produzir anticorpos sem ter doença. Ah, professora, então a vacina é aquele líquidozinho que vai ter anticorpos dentro? Não. A vacina geralmente tem antígenos inativos que fazem que, ao ter contato com o seu organismo, vai fazer o seu organismo produzir anticorpos contra determinados patógenos, seja qualquer for. Por exemplo, eu geralmente tomo antitétano e tomo de hepatite. Como eu trabalho muito na área hospitalar, então eu preciso muito estar fortalecendo o meu organismo, mas eu não estou tomando o vírus, eu estou tomando um antígeno que vai fazer com que o meu organismo ele consiga produzir anticorpos contra aquele vírus.
certo? Então vamos lá. Essa parte eu sei que eu já li, tá? A história da vacina, página 146. Lê para mim, por favor, Jader. Peraí, 146, é? É, A história da vacina. A história da vacina. isso. A var... a... Como é? Variola, é isso? Varíola? Va- Varíola. Varíola é uma doença causada por um vírus transmitida por gotículas de saliva no ar ou por objetos contaminados, como copos e talheres. A doença provoca febre e lesões na pele, que deixam cicatrizes e podem até matar. Em algumas partes do mundo, durante o século... algarismo romano IP. Como é que tá aqui? XV. Vamos lá. A varíola é uma doença causada por um vírus e transmitida por gotículas de saliva no ar Eu travei por causa do algarismo romano. ou por objetos contaminados como copos e talheres. A doença provoca febre e lesões na pele que deixam cicatrizes e podem até matar. Em algumas partes do mundo, durante o século XVIII, percebeu-se que colocar crianças em contato com material que saía das feridas do paciente com a varíola podia protegê-las contra as doenças. Embora esse procedimento fosse perigoso, pois as crianças corriam risco de contaminação, ele chegou a ser adotado para a prevenção da doença. Em 1796, o médico inglês Edward observou que pessoas que contraíam a varíola, ao ordenhar vagas, desde que tivessem adquirido a forma animal da doença menos perigosa, generalizou o termo varíola da vaca, em latim, que deu origem ao termo vacina. Ele passou a usar o pus do paciente com varíola da vaca como uma forma de prevenir a doença. Em 1904, no Rio de Janeiro, ocorreu a revolta da vacina, uma manifestação contra a vacinação obrigatória para combater a epidemia de varíola. Na época, a falta de saneamento básico facilitava a disseminação de diversas doenças, principalmente entre a população mais pobre. Em decorrência da vacinação em massa realizada em todo o mundo, a varíola foi eliminada. No Brasil, no Programa Nacional de Imunização, implantado na década de 1970, criou várias campanhas de vacinação contra a poliomielite, o sarampo, a rubéola, entre outras doenças. Isso parece ser antigo, mas isso é tão atual. Acho que foi antes de ontem que saiu no jornal que na África foi erradicada a poliomielite. Eu fiquei bem feliz. Atualmente, a rede pública oferece também a vacina contra o HPV, que é o papilomavírus, tá? Causador de verruga genital e de alguns tipos de câncer, como o do colo do útero, em jovens, principalmente em meninas, tá? Claro, o colo do útero só tem em meninas. Pode receber gratuitamente essa vacina. Outros medicamentos, página 147. Pronto, Jader, vê se tu consegue ler agora. Página 147. As vacinas. Ah, não, não, outra página. Dá não? Não, dá sim, só confundi a página. Outros medicamentos. Você já teve de tomar uma medicação conhecida como antibiótico? Esses medicamentos são muito eficientes contra as bactérias, mas não produzem efeito algum contra os vírus. Há alguns medicamentos específicos contra certos tipos de vírus, como o da herpes, o da gripe e o da AIDS. São chamados de antivirais. Outra defesa contra doenças transmissíveis, como a raiva, é o soro terapêutico. O soro contém anticorpos capazes de inativar substâncias tóxicas,
A produção do soro pode ser feita como animais, como cavalos. Eu continuo? Foi. Pode continuar. Quando esse saiba mais quais doenças voltaram a ameaçar o Brasil, é? Isso. Os primeiros sinais de queda nas coberturas vacinais em todo o país começaram a aparecer ainda em 2016. De lá para cá, doenças já erradicadas voltaram a ser motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais de saúde, profissionais de saúde. Amazonas, Roraima, Rio Grande do Sul, Rondônia e Rio de Janeiro são alguns dos estados que já que já confirmaram casos de sarampo este ano 2018. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, o certificado de eliminação da circulação do vírus. Dados do Ministério da Saúde mostram que a aplicação de todas as vacinas do calendário adulto está abaixo da meta no Brasil, incluindo a dose que protege contra o sarampo entre as crianças. A situação não é muito diferente em 2017. Em 2017. Apenas a, BG, a BCG, bacilo de Palmette que protege contra a tuberculose, é aplicada ainda na maternidade, atingir a meta de 90% da imunização em 312 municípios. Menos de 50% das crianças foram vacinadas contra a poliomielite, apesar da erradicada no país desde 1990. A doença ainda é endêmica em 3 países: Nigéria, Afeganistão e Paquistão. O grupo de doenças pode voltar a circular no Brasil caso a cobertura vacinal, sobretudo entre as crianças, não aumente. O alerta da Sociedade Brasileira de Imunizações, que defende uma taxa de imunização de 95% do público-alvo. O próprio Ministério da Saúde, por meio de comunicado, destacou que baixas coberturas vacinais identificadas em todo o país acendem o que chamou de luz vermelha. Isso. Então, a gente já consegue aqui ter a noção mais ou menos a importância da vacina. Infelizmente, ainda tem pessoas ignorantes, tá? Que não recomendam a vacina. Mas a vacina é de extrema importância, tá? Porque a vacina, ela faz com que você se torne imune. Qual é o malefício da vacina? Não tem. Claro, há pessoas que quando tomam vacina ficam doentes. Pode ocorrer porque o seu organismo, o organismo de outra pessoa não são iguais, tá? Mas se há um benefício a 97% da população, uma vacina, então, claro que ela é benéfica à sociedade. Ah, porque 50 pessoas tomou, mas uma pessoa ficou doente. Peraí. Vamos Du, contabilizar. dá pra ficar doente tomando vacina? Oi? É possível ficar doente quando tomar vacina? Pode acontecer. Tem pessoas que quando tomam uma vacina, elas ficam com diarreia, sentem febre. Porque Ixi. não, pode acontecer, mas não são todos os casos. É tipo, a cada 5.000 casos acontece isso em uma pessoa, por exemplo. Então, assim, as pessoas pegam aquele um caso lá no final da fila e colocam como prioridade. Nem tudo na sua vida e nem tudo vai ser 100%. Estudos são feitos, sempre tentam fazer da melhor forma, a melhor vacina, tudo. Mas, claro, há pessoas com organismos que não vão se adaptar a determinada vacina. Infelizmente, isso acontece pode acontecer a um caso da sua família, por exemplo. Mas isso não vem dizer que a vacina é mal. Tipo, se eu pegar 5.000 casos e apenas 5.000 pessoas
ficaram bem e apenas uma não conseguiu o resultado, então, assim, vamos equiparar para cada 5.000 pessoas, pelo menos só apenas uma pessoa não se deu bem. Agora, sim, a cada 5.000 pessoas, 3.000 ficou doente. Não, peraí, tem alguma coisa errada com a vacina, né? Mas a cada 5.000 pessoas, apenas uma não teve um processo fisiológico bom para aquela determinada vacina, então o erro não está na vacina, tá? Mas se a cada 5.000 pessoas, 4.000 pessoas ficaram doentes por conta da vacina, apenas 1.000 saíram bem, então realmente tem algo errado na vacina. Então, assim, algumas pessoas pegam um caso extra lá de 1.700 e tarará e traz para hoje em dia, dizendo que aquela pessoa faleceu por conta da vacina, por conta não sei do que a vacina é ruim. Não, a vacina traz imunidade para a sociedade. Agora, há pessoas que não estão aptas a tomar. E como é que vai saber? A gente também não sabe. Como é que eu sei se uma pessoa está apta ou não a tomar vacina? Se a única coisa que eu sei se ela vai ser alérgica ou não é fazendo o teste. Infelizmente é assim que ocorre. Já está tendo maneiras de descobrir se aquela pessoa é alérgica ou não já, tá? Ainda não chegou por aqui, mas já está sendo criado. Por quê? Porque há pessoas que têm alergia à clara de ovo. E algumas vacinas também, elas são utilizadas através da clara de ovo. Então, algumas pessoas passavam mal por conta disso, porque tem alergia a ovo e não sabiam que a vacina, algumas vacinas são produzidas através da clara de ovo. Então, aí reformularam a vacina, porque estava tendo pessoas com grande índice de rejeição à vacina. Então, assim, tudo é muito relativo. Porém, já descobriram isso e modificaram algumas vacinas já. Porém, como eu estou dizendo a vocês, se a cada 5, 10 mil casos, só uma vem a rejeitar a vacina, a culpa não é da vacina. Agora, claro, se eu pegar uma proporção de 100 mil pessoas e 70 mil pessoas vier ter rejeição, aí sim a culpa é da vacina. Por quê? Porque teve uma grande rejeição em massa, como eu posso dizer. No Por caso, conta se acontecesse só umas duas ou umas três pessoas adoeceram quando tomavam vacina, é porque é normal. E se várias adoeceram por causa da vacina, então tá errado. Agora vamos pela estatística. Se for de 5, 3 adoecer, aí tem algo errado com a vacina. Mas se for de, sei lá, 50 mil, 3, 4 adoecer, então a vacina tá boa. Não tem nenhum problema com a vacina, não. Tá entendendo? A gente geralmente busca quadros estatísticos a longo prazo, não a curto. Se eu pegar, por exemplo, vamos para a nossa escola, tá? Digamos que a nossa escola, eu não sei quantos alunos tem, digamos que a nossa escola tenha 150 alunos, por exemplo. E teve vacinação na nossa escola, certo? Dos 150 alunos, só 2 tiveram rejeição, mas tivemos 148 alunos que a vacina foi sucesso. O que está errado é a fisiologia do organismo ou a vacina? A fisiologia do organismo. Isso, por quê? Porque foram só 2. Claro, é importante estudar? Tá? Porque deu errado naqueles 2. Mas se eu tive bons resultados em 148 alunos, então algo não está certo com os outros na fisiologia daqueles outros. Agora, na escola tem 50 alunos, teve vacinação de novo, e de 150 alunos, 130 tiveram rejeição à vacina. O que está errado? A vacina. A vacina. Provavelmente a vacina deveria estar errada ou fora de temperatura ou alguma combinação química que não deu certo na fisiologia. Então, isso tudo pode sim acometer, mas geralmente as vacinas têm tido muito sucesso, tá? É o que está acontecendo agora com a vacina do corona. Inclusive, vai chegar já no SUS em dezembro. Não sei aqui na Paraíba, mas em São Paulo já vai estar no SUS em dezembro. Certo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui, certo? Até a próxima aula. Quinta-feira vai ter atividade para vocês, tá?
na nossa hora de aula, vou estar passando uma atividade para vocês. E eu espero vocês até quinta-feira, tá? Ok. Tchau. Tchau. Tchau.